Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos escuta. Seja bem-vindo a mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou Marcelo Dias e hoje estou aqui com os nossos colegas do programa, Leandro Risdael, e estamos recebendo Caio Gualberto, diretor executivo da Comarca Unicred. O Caio é especialista no assunto instituições financeiras cooperativas. Então a gente começa aqui o nosso bate-papo querendo saber do Caio o que é uma instituição financeira cooperativa. Bom, uma cooperativa nada mais é do que uma reunião de pessoas. Uma cooperativa é fundada de pessoas para pessoas. Então é como se a gente aqui estivesse reunido e reunisse recurso financeiro, onde a gente, com esse recurso, se excedesse, cada um casasse R$100 e a gente pegasse esse recurso e emprestasse um para o outro e fizesse essa intermediação financeira. Então, é uma associação de pessoas para pessoas que ela não tem a finalidade lucrativa. Traduzindo de um modo geral para o leigo, o que é uma cooperativa de crédito? Uma instituição financeira cooperativa é uma instituição criada de pessoas para pessoas. Então, eu vou usar o exemplo aqui para a gente começar a conversar, como se nós aqui, reunidos, nós quatro, casássemos R$100 cada um de nós, reuníssemos, então, portanto, R$400, e um de nós precisasse de R$300 emprestado. Então, a gente pegaria esse recurso e emprestaria para essa pessoa que precisou de R$300. Naturalmente, essa pessoa que precisou de R$300, ela vai pagar um juro por essa operação. E isso vai virar um lucro para a instituição. Como uma cooperativa de crédito, né, não tem a finalidade lucrativa, esse lucro é dividido entre os associados. Nesse caso, entre nós quatro. A gente paga os custos de se ter um custo administrativo, porventura, se a gente quiser ter uma sala, e o que sobrar, né, o resultado dessa operação, vai para nós quatro. Então, a partir do momento que se cria uma instituição financeira voltada à criação de produtos e serviços para a gente usufruir, sem a finalidade lucrativa, porque todo o excedente que a gente gerar vai voltar para a gente tem o que a gente chama, né, do círculo perfeito, círculo virtuoso, onde a gente consegue diminuir o máximo as taxas de juros que são cobradas, né, por uma operação de crédito e potencializar os investimentos para o investidor, pagar o máximo possível para esse investidor. O ideal, assim, é que uma cooperativa, né, não se tenha um resultado astronômico a ser distribuído. Claro que essa conta não dá para fechar no 0 a 0, porque senão a gente fica com um risco muito grande, né? Mas o que se busca é uma sustentabilidade do negócio cooperativo, visando exatamente isso. Assim, quem precisa de um serviço e, porventura, há necessidade de se pagar por ele, que se pague o mínimo possível, e na parte do investidor, né, que queira investir, que potencialize o seu recurso financeiro. Então, né, em resumo, uma cooperativa ela é criada de pessoas para pessoas, né? O objetivo principal é a prosperidade das pessoas que o criam. Então, sem finalidade lucrativa, com valores, com princípios muito claros que convergem, né, que fecham esse grupo. Na prática, então, uma cooperativa de crédito é uma instituição que oferece produtos financeiros, correto? Perfeito. Que tipos de serviços ela oferece? Ela oferece praticamente todos os serviços que um banco hoje tradicional oferece. Conta corrente, aplicação, empréstimos, cartões. É possível receber salário numa instituição financeira cooperativa. É possível contratação de seguros, seguro de automóvel, seguro de vida. É possível fazer um plano de previdência, né? Enfim, todos os produtos bancários estão dentro de uma cooperativa. A diferença, né, que eu volto a trazer para vocês é que a gente não tem a finalidade lucrativa. Uma instituição financeira não tem a finalidade lucrativa, porque não faz sentido, como uma instituição tradicional, seja ela qualquer, como uma empresa, de potencializar o lucro. Numa cooperativa isso não faz sentido, porque todo o lucro gerado volta para os associados. As instituições financeiras cooperativas trabalham em prol do associado. O objetivo de uma instituição financeira cooperativista é propiciar os melhores produtos e serviços. Então, se conversa sempre com o associado para saber qual é o objetivo do associado e, a partir daí, o meio, né, se faz qual que é a melhor alternativa, se é um investimento, enfim, qual é o produto adequado para o perfil do associado.
Então eu consigo substituir o meu banco por uma cooperativa. Pela gama de produtos financeiros que você mencionou, é possível essa substituição? E se é possível essa substituição, né? Qual a vantagem da cooperativa? Ela é limitada a essa distribuição das sobras ou existe mais alguma outra vantagem? Sim, é possível. Quando a gente olha para fora do nosso país, a gente vê essa substituição ou essa utilização de forma complementar muito grande. Países desenvolvidos como a Alemanha, os Estados Unidos, a França, utilizam cerca de mais de 20, 30% da população movimentam com uma instituição financeira cooperativa. É muito forte o modelo cooperativista lá fora. O nosso país, hoje, em torno de 7% da população movimenta com alguma cooperativa. Em Santa Catarina, esse número é maior, em torno de 26% da população movimenta com a cooperativa. E para o pessoal ali da região do Vale, de Blumenau, que talvez estejam nos escutando, 67% movimentam numa cooperativa. Então, isso demonstra que sim, é possível essa substituição ou a utilização de forma complementar. Eu destaco algumas vantagens, assim. A primeira delas, e se não a mais importante, é a ausência de conflito de interesse. A cooperativa foi criada pelos donos e o dono utiliza todos os serviços financeiros. Todos os colaboradores de uma cooperativa financeira buscam o sucesso desse cooperado, que a gente chama, e não cliente. Então, o foco do colaborador é o sucesso e a prosperidade desse associado. Por fim, a gente, como não tem a finalidade lucrativa, como eu comentei anteriormente, os nossos produtos, via de regra, ou os produtos de uma cooperativa, via de regra, tendem a ser mais vantajosos, porque não há necessidade de se cobrar mais, não há necessidade de se rentabilizar menos do que uma instituição bancária convencional. Então, a gente consegue repassar para os associados todas essas vantagens financeiras. E, além disso, todo o resultado que é gerado, que a gente chama de sobras, ela é dividida entre os associados. Além disso, uma cooperativa também na comunidade que vive faz diversos investimentos no local. Dependendo da região que a cooperativa atua, ela faz investimentos na comunidade, para as pessoas que nela utilizam, na comunidade que as pessoas que utilizam ela vivem. Então, também provoca desenvolvimento na comunidade que ela está inserida. Você está acompanhando o podcast Independente, o podcast de educação financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Leandro, alguma pergunta? Sim, Marcelo. Me surgiu aqui, ouvindo as explicações do Caio, uma pergunta que é a seguinte: qualquer pessoa pode ser um cooperado ou, dependendo da cooperativa, existe algum requisito, alguma peculiaridade do cliente futuro cooperado? Excelente pergunta, Leandro. Existem basicamente dois tipos de cooperativa no Brasil: o que se chama cooperativa de livre admissão e as cooperativas segmentadas. As cooperativas de livre admissão aceitam a cooperação de qualquer profissional, qualquer pessoa. As cooperativas segmentadas, elas atuam com um público específico. Então, existem cooperativas de servidores públicos, existem cooperativas de médicos, existem cooperativas, enfim, N profissionais, que podem ser categorizadas assim, ou de uma determinada região, de uma cidade, de um estado, né? Então, as cooperativas podem ter essa segmentação ou não. Caio, existe alguma participação? Você usa o nome associado. Me parece que você substitui o nome cliente por associado, né? Por esse formato da cooperativa. E o associado tem algum poder de decisão? Ótima pergunta, Marcelo. Sim, como ele é um dos donos, a título de exemplo, a gente tem no modelo tradicional, eu vou sempre me pautar no modelo bancário, que eu acho que facilita o exemplo. A gente tem no modelo bancário a figura do acionista, do banco e do cliente. Na cooperativa, como a gente tem a configuração onde o dono, ou seja, o acionista, é ao mesmo tempo cliente, a gente une essas duas pessoas numa mesma figura, que a gente chama de cooperado associado, como tu falaste. Então, como consequência, sim, ele tem direito a voto. E dos pontos que é mais interessante ainda no modelo cooperativista, que cada associado tem direito a um voto. Então, não é pelo capital que ele tem, como no modelo acionário, por exemplo, né? Quanto mais capital, mais poder de voto se tem. E sim, é cada indivíduo tem direito a um voto. Então, sim, ele participa, né, dos rumos da instituição,
Todos os anos existe uma assembleia ordinária que todas as cooperativas são obrigadas a fazer para prestar contas de como que foi esse exercício, de quais foram os benefícios, o que foi agregado para a sociedade e para o associado, e prestando contas de todos o seu balanço, balancete, enfim. E também pode ser feito assembleias extraordinárias, para que se delibere sobre novas possibilidades, né, sobre a cooperativa ou qualquer mudança estatutária. Então vamos lá, deixa eu ver as vantagens que eu identifiquei aqui. Então é uma instituição que oferece serviços muito similares, se não os mesmos que os bancos. Existe a possibilidade, dependendo do interesse do associado, até de substituir um banco por uma cooperativa, dependendo do tipo de produto financeiro que ele utiliza. Tem a questão das sobras financeiras, né, que é um incentivo, vejo como um incentivo interessante, e o poder de decisão. Então, olhando por aqui, só vantagens, mas as cooperativas são seguras? Sim, Marcelo, elas têm, além de sofrer a supervisão de todos os órgãos fiscalizadores, como uma instituição bancária tradicional, como o Banco Central, né, o próprio governo, a gente também tem o Fundo Garantidor Cooperativo, que garante até 250 mil por CPF, assim como se tem hoje o Fundo Garantidor de Crédito, que respalda os bancos, né? Então, esse nível de segurança ele é bem similar. As cooperativas geralmente estão inseridas em sistemas. Esses sistemas também têm o poder de supervisão e controle dessas cooperativas. As cooperativas também sofrem auditoria externa de empresas de auditoria, né, de grandes empresas de auditoria. Então, ela é super fiscalizada e regulamentada, assim como um banco tradicional, se não mais, até, né, dado o tamanho que elas têm e a preocupação que se tem e o envolvimento, né, principalmente que se tem do associado, né, como dono da instituição. O Isdael tem uma pergunta, Caio. Caio, uma pergunta aqui. Você comentou que as cooperativas de crédito têm o Fundo Garantidor Cooperativo. Ele funciona na mesma sistemática do Fundo Garantidor de Crédito dos bancos, só que ele é independente, ele é isolado um do outro. Como é que funciona esse Fundo Garantidor? O Fundo Garantidor de Crédito, cada banco ele tira parte, um percentual de todos os seus investimentos que capta no mercado e constitui esse Fundo Garantidor de Crédito para dar solvência em caso de uma quebradeira de uma outra instituição. A mesma coisa funciona no Fundo Garantidor Cooperativo. É um fundo criado, regulamentado pelo governo, que as cooperativas tiram uma parte, né, um percentual de todo o valor captado, sai do resultado da cooperativa e é feita essa poupança, digamos assim, dentro desse fundo. Caso alguma cooperativa tenha algum problema de solvência, esse fundo vem para respaldar, né, para pagar para os associados 250 mil por CPF. Então, na prática, eu posso usar o Fundo Garantidor de Crédito em uma outra instituição e o Fundo Garantidor da cooperativa numa outra situação. Exatamente. Caio, a gente agradece enormemente a sua participação, a sua presença aqui, esclarecendo. Eu acho que esse é um assunto de bastante interesse e curiosidade dos nossos colegas, né? Então, tenho certeza que agora a gente vai ter uma visão um pouco mais clara do que é uma cooperativa de crédito e, quem sabe, até reconhecê-la como uma opção interessante, né? Para a gente poder aportar os nossos recursos, né? O nosso capital dentro dessa filosofia de cooperativismo. Obrigado, Caio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Isdael, pelo convite. Foi um prazer estar falando aqui com vocês sobre algo que, particularmente, eu sou apaixonado. Eu acredito bastante no poder de transformação econômico que uma cooperativa pode fazer. A gente tem aí provas nos países desenvolvidos desse impacto positivo que o cooperativismo traz. Parabenizo também ao trabalho de vocês, servidores públicos, que estão aí em prol da sociedade, né, sempre colocando a energia de vocês para esse desenvolvimento. É o que a gente acredita também de um modo diferente. A gente busca sempre dar tranquilidade financeira para o nosso associado, para que ele consiga ter prosperidade, assim como vocês nos dão tranquilidade de que a justiça está em boas mãos. Então, muitíssimo obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do nosso programa de educação financeira. Ficou com alguma dúvida? Então escreva para nós ou acesse o site do programa. O nosso e-mail é educacãofinanceira@tjsc.jus.br e a gente estamos disponíveis para orientar os nossos colegas servidores e magistrados sobre qualquer assunto de educação financeira. Um forte abraço e até o próximo podcast.